Olá pessoal, Haribo, mais uma aula noturna aqui e, isso sempre cria esse clima de felicidade, de alegria, de podermos estar aqui transmitindo os conhecimentos do Senhor Krishna, porque a única coisa que dá prazer à alma realmente é você discutir, os tópicos que agradam o espírito, não ao ego, Se você quer conversar sobre assuntos políticos ou discutir religião ou estabelecer certas formas de filosofia, tudo isso aí está ligado ao falso ego, Falso ego que quer estabelecer nesse mundo material um mundo perfeito dessa forma, Sem Deus, um Estado laico, a política isenta de qualquer aspecto espiritual ou religioso. Essa é a ideia que as pessoas que estão afastadas de Deus querem criar, uma forma de governabilidade apenas do homem pelo homem, esquecendo que a sociedade é constituída de espíritos que estão aqui em plena escuridão e que se não há esse fator da indução espiritual na mentalidade da humanidade, enquanto governo de uma sociedade, as pessoas vão viver nesse estado caótico, desequilibrado. Então não há possibilidade de querer assim lutar por lados políticos, econômicos, sociais, religiosos, se as pessoas realmente não vivem como uma sociedade, um aglomerado de mentes, tendo como centralidade a Deus, a suprema personalidade de Deus. E aí as pessoas vivem nessa modelagem individual de cada um ter o seu ideal de acordo com a sua mentalidade do que é melhor para a sociedade. E aí cria caos, Então uma nação também pensa diferente da outra, até mesmo um planeta pensa diferente de outro, e aí ficam esses conflitos aí que a gente vê. Não tem solução, Mesmo que aparentemente há um disfarce, vamos dizer assim, religioso, onde você quer estabelecer uma religião dentro de uma política para governar um país ou um planeta, mas não é assim que funciona. A ideia é que cada pessoa tenha essa consciência espiritual, essa realização de quem é Deus no seu coração, que esteja praticando um processo espiritual. E daí, naturalmente, ao desenvolver esse amor pelo divino, ou essa consciência, esse conhecimento, ela passa a agir na sociedade de uma forma amorosa, considerando que o outro ali é um espírito, que está, de alguma forma, num nível de consciência, e aí todo mundo se ajuda, todo mundo, para que a sociedade eleve-se, ascensione numa espécie de energia, onde a política, a economia, o social, tudo está fazendo parte desse contexto. Não é para unir política com religião, economia. É diferente. Mas o governo não pode ser só laico. Tem que. A gente vê aí no Bhagavatam os governos antigos eram monarquias, onde só um rei imperava, mas com um ministério, vamos dizer assim, bramínico, com pessoas que tinham conhecimento de todas as escrituras espirituais, e aqui eu estou falando principalmente do conhecimento védico, e aí essas pessoas naturalmente correlacionavam as suas instruções com o governo do rei, e o rei tinha uma natureza de kshatriya, essa alma que protege realmente os cidadãos. De modo que lá no reinado védico da antiguidade, se nós lermos o Bhagavatam, a história de Ramachandra, que era a encarnação de Deus, que era um rei ideal, ou de Prithu Maharaj, que também exercia essa função da governabilidade em pureza de consciência. Dessa forma podemos associar ou agregar a administração de um governo que é a real intenção de
ter essas diversas áreas, né, do empreendimento, da coordenação da harmonia humana, para que um dia, né, tudo se torne perfeito. Mas sem Deus, sem o contexto onde todo mundo está vivendo espiritualmente, com certeza é lutar por uma miragem, né? Você, eu sou do partido de esquerda, eu sou do partido de direita, eu sou do centro, aí fica aquela luta, mas não tem o elemento divino que é o comum a todos os seres humanos. Por isso que quando Krishna ele vem aqui e fala o Bhagavad Gita, ele estabelece 4 ordens sociais e 4 ordens espirituais, mostrando que a igualdade entre nós está apenas no nível do espírito, mas no nível da mente somos assim completamente, né, associados aos modos da natureza e cada um tem uma tendência. Uns têm tendência a uma intelectualidade, a uma espiritualidade maior, o outro tem tendência administrativa ou militar, o outro tem tendência de administração, de mexer com agricultura, com comércio, né? E outras pessoas simplesmente não têm essa potencialidade mental, são mais assim trabalhadores braçais, eles servem as outras 3 classes que estão com mais vantagens, né, de encarnação, de méritos, de associação com os modos superiores da natureza, e essas pessoas ajudam. Então há um intercâmbio de associação entre todas as classes, né, dentro do sistema divino, onde ninguém é melhor que ninguém, mas cada um faz sua parte da melhor forma possível, com seu talento, e tudo vai se ajustar naturalmente a esse conceito governamental que é o governo divino. Entende? Então, quis falar isso porque aqui em Kali Yuga, essa era de escuridão, todas essas classes já foram, né, basicamente não há uma classe com uma inteligência espiritual. Isso aí basicamente já não existe, né? Que é a classe bramínica, a classe que compreende o Brahman, o para-Brahman, que é Deus, né? Então essa classe já não existe. E aí também a classe de Kshatriya, hoje em dia, se as pessoas governam, elas não governam por amor à sociedade, assim com intenção divina de proteger os cidadãos, não deixar haver corrupção, não deixar haver, né, coisas que realmente atrapalhem a administração mais assim pura da sociedade. E aí também vemos que até a classe que era chamada de comerciante, todo mundo vive assim, enganando, né, mentindo, é o mercado negro, é todo mundo tomando vantagem sobre o outro. E também a classe que é designada nessa Kali Yuga é a classe de Shudras. São as pessoas que não sabem fazer muita coisa, mas que almejam, né, poderes ou funções das outras classes que hoje estão assim, completamente quase erradicadas aqui de Kali Yuga. Aí essas pessoas da 4ª classe, chamada os Shudras, que não têm muita sensibilidade, que não têm muito poder, né, de pensar de uma forma organizada, espiritualizada. Essas pessoas que estão ocupando atualmente, né, o cargo desses políticos maiores que estão administrando a sociedade, que estão vivendo do comércio. Dessa forma, é como se os pés estivessem pelas cabeças, né? Não há cérebro, o pé que está controlando a sociedade. E o Shudra, geralmente, né, que é a maioria da população de Kali Yuga, né? Se você está aqui em Kali Yuga, provavelmente você é um Shudra. E aí só pensamos, né, em termos de vantagens materiais. E aí, se eu vou ser um político, na verdade eu estou querendo o dinheiro, ou o poder, né, ou a fama que está ali naquele cargo. Se eu vou ser um militar, assim, vai acabar se associando com, né, tramóias e acaba se corrompendo, porque é assim, nessa era de Kali Yuga, tudo isso está definido muito bem no Srimad Bhagavatam, no canto 12, para quem quiser, né, se aprofundar nessas questões. E também
os vaixas, né, os comerciantes, que é a classe que abastece todo mundo, que cuida da comida, que cuida das vendas, né, tudo isso, essas pessoas estão assim corrompidas completamente, né? Então, mercado negro, assim, todo mundo, drogas, é o tipo de comércio de Shudras, né? Shudras, logo no canto 1 do Bhagavatam, o Sr. Krishna explica que os Shudras, eles gostam de quê? Eles gostam de vinho, né? de drogas, de bebida, eles gostam de mulheres, né? Roupa caras e entretenimento, diversão. Esse que é o prazer dos Shudras, e aí em qualquer posto que eles tiverem na sociedade, eles vão incrementar essas necessidades sociais, e todo mundo aceita, porque todo mundo é Shudra. Compreende? Então temos que pensar nisso, né? Que esse sistema social e espiritual que o Senhor Krishna implantou na sociedade como uma regra divina para todo mundo viver em harmonia, isso aí em Kali Yuga. Por isso que quando o Srila Prabhupada ele esteve aqui nesse planeta, né, ele falou, precisamos criar mais pessoas com a mentalidade brahmínica. E também, dentro das ordens espirituais, gerar pessoas que estão mais falando sobre o conhecimento espiritual, mas no fim acaba havendo uma corrupção geral em todas as áreas. E por isso, quando o Sr. Chaitanya Mahaprabhu veio, né, a esse planeta aqui, e a gente estudando lá o Chaitanya Charitamrita, né, quando ele conversa com o Ramananda Raya, que é um devoto super avançado do mundo espiritual, e o Ramananda Raya vai perguntando a ele, e ele fala, e aí o sistema de Varnashrama, né, o sistema de social, espiritual. Aí Chaitanya Mahaprabhu fala, olha, Kali Yuga, vai ser difícil restabelecer esse sistema divino. E no final, Chaitanya Mahaprabhu falou, olha, a única solução para essa Kali Yuga é vocês, né, tentarem levar esse conhecimento onde as pessoas vão se absorver cada vez mais na consciência, nos passatempos de Deus, né? Ou então vão seguir esse processo de cantar o santo nome de Deus, o Mahamantra Hare Krishna, porque com isso as pessoas vão se purificar. Ninguém vai se purificar só praticando uma religião, ou acreditando num determinado Deus, ou tendo ideias de que um governo com uma religião específica vai salvar a sociedade. Não é assim. Então o Sr. Chaitanya falou, todo mundo tem que cantar o Mahamantra Hare Krishna. Isso não é religião, isso é um processo espiritual que Deus trouxe para essa era, né? Porque geralmente o pessoal associa o mantra Hare Krishna com a religião hindu, ou então se eu canto Hare Krishna, fala, lá o cara é Hare Krishna, né? Sempre, é uma seita que veio lá do Oriente, que um moço lá chamado Prabhupada trouxe. Mas esse mantra Hare Krishna, ele é eterno. Lá no Vaikuntha Loka, no mundo, né, lá em Vrindavana, no mundo espiritual, todo mundo está sempre cantando esse Mahamantra. Esse Mahamantra é eterno, porque ele é o som que representa o próprio Deus. Então, se todas as religiões elas estão tentando te levar de volta para Deus, né, as religiões fidedignas, autênticas, religião só é considerada religião verdadeira aquela religião que está incrementando o seu amor por Deus, e não para ficar obtendo coisas materiais ou te dando promessas de uma vida futura em outros lugares, assim, nos paraísos, né? Ou te facilitando todos os desfrutes, ou te cobrando assim, dinheiro, porque se você não pagar, aí você é um pecador. E se você der dinheiro, aí você vai ter a recompensa que você quiser. Então isso aí não é religião. Religião é aquela que te ensina você a amar a Deus, né, sobre todas as coisas, mas sem intermédios, assim, né, sem coisas que
estejam, vamos dizer, te chantageando, né? Ou corrompendo sua alma para você aceitar o processo que está sendo ensinado na religião. Então não é assim, né? Quando um mestre aparece aqui nesse planeta, ele simplesmente explica que devemos amar a Deus porque é esse amor, né, que é sugerido pelo próprio Deus quando ele vem a esse mundo. Por exemplo, o Senhor Krishna, que é a suprema personalidade de Deus, ele nos falou o Bhagavad Gita. E no Bhagavad Gita tem um verso que fala Sarva Dharma Parityajaya Mamekam Sharanam Vraja. Então, Sarva Dharma Parityajaya é Krishna, o próprio Deus, ele está falando, abandona todas essas religiões materialistas, né? Esses dharmas, esses devires, que só têm afinidade com o falso ego, de você conseguir coisas materiais. Então, Krishna, né? Deus, imediatamente, ele sabe de tudo que está acontecendo e fala, é perda de tempo. Você ficar numa religião que não está te pedindo só para você ficar com a sua consciência em Deus, né? O amor pelo amor. Esquece de querer tirar vantagem de Deus, né? Deixa Deus em paz, porque Ele já sabe o que você quer, antes que você peça, né? Assim falou o mestre, né? Se Deus já sabe o que você quer, então por que se preocupar? Deus, ele, né, tem um verso, né, que fala assim, que tudo o que Deus deseja para nós é que nós prosperemos e que tenhamos as bênçãos de todas as coisas boas e agradáveis. Se você sabe disso, que se você ficar situado no divino, que está agora mesmo no seu coração, ele é descrito, a forma dele no Bhagavata, né, que ele tem 4 braços, que ele tem um elmo lindo, ele tem uma marca de Srivatsa, a joia Kaustuba, tudo é descrito, uma guirlanda de lótus, né, ele tem uma roupa específica, tem uma chakra, uma roda de energia que representa o tempo, um búzios, uma massa, né, uma flor de lótus. Aí você vai começar a meditar nessa forma, porque se ela foi revelada, então meditação significa meditar na forma de Deus, e não você simplesmente ficar meditando num vazio, olhando a parede, assim, não. Meditar significa usar os sentidos para atuar, né, positivamente nessa contemplação de Deus, e quanto mais a mente contempla o divino, seja nessa meditação, ou como também no Senhor Krishna, né, com os 2 braços, com a pena de pavão, com a flauta, essa forma de Krishna aí, né, se você não conhece, bota no Bhagavad, na internet, que ele vai aparecer para você em milhões de fotografias, né, imagens, né. Então é isso, é muito simples de entender. Então Krishna está falando Sarva Dharma Parityajaya. Dharma quer dizer o dever do espírito. O dever do espírito não é cobiçar coisas materiais. Entende? O dever do espírito não é desfrutar da natureza material. O dever do espírito é servir a Deus amorosamente. Nesse sentido, né? Então, se você entende que você tem que se voltar em amor a Deus, por isso que é o amai a Deus sobre todas as coisas, buscai em primeiro lugar Deus e depois sua justiça. Tudo isso é repetido, porque no final é isso que você vai ter que fazer. Só que existe, né, um sistema de Kali Yuga aqui, essa era de hipocrisia e de desavenças, né, e por isso a maioria das pessoas que estão assim nos governando em todos os sentidos, né, dentro das áreas humanas, são pessoas hipócritas. Na verdade, eles estão ali para ter fama, para conseguir riqueza, para se dar bem, né, na vida. Ou também são pessoas carentes que querem, de alguma forma, serem elogiadas nesse sistema, né? Então, essas pessoas, na verdade, elas estão sofrendo, estão sem a percepção da alma, não vivem na alma. Então, a Krishna, Deus, aqui no Bhagavad Gita, ele fala, abandona tudo isso. Você não vai chegar a nenhum lugar.
Você, há várias vidas, está buscando alguma filosofia, alguma religião, está se dedicando a algo, mas no final você só está nascendo e morrendo, né? Só está encontrando com a morte de tempos em tempos, e agora você está nessa forma humana de vida e vai receber o conhecimento real do Bhagavad Gita, onde você vai entender que você tem que, na verdade, se desapegar da matéria. Você tem que se desvencilhar, né, ou se desvincular desses assuntos que estão na área de pessoas da mais baixa classe social, que tomaram, né, o poder do governo, tomaram as religiões, tomaram tudo aquilo que é relativo ao nível social ou de expressão humana, artística, qualquer coisa. Essas pessoas, elas estão trazendo esses valores do modo da ignorância e da paixão, né? Shudra é modo da ignorância mesmo. Pessoas que são, né, só têm vícios em drogas, corrompem, destroem quem passa por cima delas, cheio de falso ego, de orgulho, soberba, né? Pessoas arrogantes. Isso tudo está descrito aí no capítulo 16, para quem tem um pouquinho mais de curiosidade, né? Para entender o que é realmente a alma das pessoas que estão atualmente se estabelecendo numa posição superior da humanidade e querendo dar os seus valores, que na verdade são totalmente falsos e ilusórios, porque essa pessoa não vive no espírito, ela não vive em amor por Deus. Antigamente, os reis eram devotos puros de Deus, completamente rendidos a Deus, desapegados da matéria, da família, de tudo. Eles queriam apenas proteger a sociedade e, sob o conselho bramínico, que é essa classe inteligente, que tem todos a compreensão da vida espiritual e de como são as leis de Deus que devem ser aplicadas numa sociedade, tudo acontecia em harmonia, entende? Então, quando Krishna veio aqui nesse planeta 5.000 anos atrás, né, no fim do Apara Yuga, que é a era de bronze, antes de entrar a era de ferro, que é a era de Kali Yuga, ele simplesmente veio aqui para destruir esses demônios, né? Demônios mesmo, eram pessoas más, shudras de alta performance, com poder místico, com maldade no coração. Eles proibiam todas as atividades religiosas, né? Matavam os brahmanas, não queria saber de ninguém, desafiavam até mesmo os semideuses, essa hierarquia, né? Arca angelical. Eram pessoas assim completamente desacreditadas de Deus e achavam que não tem mais nada além dessa vida e que eu sou poderoso, eu posso tudo, e aí eu vou pisar na cabeça de todo mundo e que se dane. Assim, né, como a gente está percebendo mais ou menos hoje em dia, né? O pessoal só quer dinheiro, dane-se a humanidade. 8 bilhões de pessoas, 7 bilhões na maior miséria, sofrendo, e o nosso planeta tão rico, tão maravilhoso, e as pessoas só pensando, né, em drogas, em armas, sei lá, de coisas que não tem nada a ver, com o bom senso, né? Por que todo mundo não pode estar bem com vivendo com essa consciência, né, em Deus? E principalmente todo mundo, né, prestando respeito àqueles governantes que resolveram estar ali naquela posição, porém associados com o divino em seu coração, para reger essa orquestra de progresso da humanidade na direção divina. E só quando as pessoas realmente estão vivendo nesse amor, né, vamos dizer assim, espiritual por Deus, é que as outras coisas, as outras áreas podem se harmonizar de fato. Entende? É igual a gente, se nós não estivermos conscientes de Deus, tanto a nossa mente quanto as nossas emoções e as nossas ações físicas, as nossas palavras, as nossas relações, tudo isso aí vai estar desequilibrado, porque você está vivendo como uma coisa que você não é. Você esqueceu a alma, né? Você está querendo ganhar o mundo e está deixando a sua alma de lado. Você está matando
a sua essência, a sua existência real. Porque esse corpo aqui vai ter que ir embora a qualquer hora. Entende? Qualquer hora você não tem jeito. Você vai ter que abandonar esse corpo, mesmo que você se ache o cara mais poderoso do mundo. Só que a diferença é que você, né, se você é poderoso e está desrespeitando as leis de Deus e está massacrando a humanidade, você vai para o inferno, vai para os planetas infernais. Não é que vai ficar eternamente lá no inferno, porque não existe esse negócio de ficar para sempre nessas regiões infernais. Porém, você vai se arrepender do que você fez. E o seu karma vai ser um karma muito pesado quando você reencarnar de novo. Então nós temos que pensar em tudo isso. Qual é a vantagem de eu ser alguém nesse mundo, eu ser destacado, né? De eu ter poder, ter riqueza, se isso está fazendo, né, milhões de pessoas passarem fome, né? Não terem o mínimo possível, não terem uma dignidade, e você não está nem aí, você está preocupado com o vinho lá de 10 mil reais que você vai beber, ou o terno que você tem que botar, ou a festa, né, que você tem que ir, ou o carrão que você vai comprar, a casa, né? Então essas coisas em si, as coisas materiais, não são problema, você pode ter o que você quiser, porém a sua mentalidade de desconsiderar as outras pessoas é o que vai te destruir, né? Igual, por exemplo, as pessoas hoje em dia, né, a gente vê aí os matadores, milhões de animais inocentes morrendo, a caça, né, usando-se os animais como cobaias para uma porção de coisa, comendo os bichinhos assim, sem propósito, né? Existe tanta terra, tantos alimentos. E aí não temos considerações pelas crianças, pelas mulheres, pelos velhos, pelos deficientes, né, para as pessoas que estão perturbadas. Dessa forma, assim, está tudo fora do lugar porque as pessoas perderam esse amor por Deus. Ou porque elas estão vivendo em tipos, né, de religiões ou de filosofias que são assim completamente ou ateístas, ou então não tem aquele sabor de entrega a Deus, né? Por isso Krishna diz, Sarva Dharma Parityajaya, abandona tudo isso que está te afastando de mim, e eu, onde que eu estou do seu coração, eu tenho essa forma, assim, e eu também me revelo como o Senhor Krishna, né? E aí Krishna fala, né? Você tem que se render a mim. E aí, Sarva Dharma Parityajaya, Mam Ekam Sharanam Vraja. Mão, a mim. Ekam, somente. Né? Sharanam, unicamente. Vraja. Né? Pensa sempre em mim. Então Deus ele repete muitas vezes no Bhagavad Gita e no Bhagavata, né? Isso, né? E quando os devotos também fazem oração, é que o espírito, quando ele está consciente de Deus, naturalmente ele abandona tudo aquilo que implica uma vantagem material, um desfrute material, que é como um acordão, né? Tanto na política, quanto na economia, quanto na religião, e num tipo de sociedade que se junta para se proteger do mundo, né? Mas aí ela fala, não, mas minha nação aqui ninguém mexe, minha nação é que vai desfrutar bem, e que as outras nações que se explodam, e se elas quiserem, elas vão trabalhar para nós, e nós vamos barganhar um preço aí bem pequenininho para obter vantagem, e vamos, né, ser os bonzões, os impérios ricos do planeta. Porém, né, Krishna está olhando isso. Né? A ideia é que quando antigamente tinha um reinado, todo mundo, todo o planeta era abençoado por esse rei, era protegido, né, por esse Kshatriya, né? Kshatriya quer dizer guerreiro, né? Então o rei ele vistoriava, né? Quem saía fora da linha, quem estava corrompendo, quem estava tentando fazer mal para o governo, né, ou subornar, imediatamente o rei ele com direito de poder matar mesmo esse indivíduo, né, tirar ele da área, né. Não é uma ditadura,
entendeu? Nem uma ditadura espiritual, é um reino de... Esse rei, ele era empoderado em potência por Deus para governar, e todos os cidadãos do planeta inteiro, né, já que o rei governava todo o planeta, não tinha esse negócio de nação brigando com nação, cada um estabelecendo suas regras, não, eram as leis de Deus, e todo mundo dentro desse reino, né, de amor divino era feliz, entende? É dito que nas sociedades, por exemplo, mais avançadas desse mundo material, né, os extraterrestres, alguns extraterrestres, nós também somos extraterrestres, viu? A gente só está passando um tempo aqui nessa forma humana. Temos, assim, muitos lugares já conhecemos nesse universo. Só que esquecemos, né? Nessa encarnação aqui, fizeram a gente esquecer de muitas coisas, apagaram a nossa pineal e nós vivemos aqui de bobeira nesse corpo físico. Então, algumas sociedades, por exemplo, avançadas em luz, né, em consciência, não tem mais essa coisa de eu, somos nós. Eles falam, né, nós. Então, nós estamos fazendo isso, ou seja, todo mundo tem uma igualdade de boa vontade, de querer que o outro fique bem, né? Então, isso que é a sociedade ideal, isso aí está no Bhagavatam. Se você quiser saber, algum político quiser saber, estuda o Bhagavatam. Só que não tem, de repente, como ele aplicar isso atualmente no sistema governamental, né? Porque está todo mundo corrompido, está todo mundo preso, atado a suas ações que não foram legais. E aí essas pessoas têm medo, né? Vivem com medo, vivem presas. Às vezes elas até querem fazer algo bom, mas... Então, de repente tem que ter uma influência angelical para que as coisas mudem, né? Acredito que nessa era da luz, que o nosso planeta Terra está entrando, vão ter assim, melhorias na consciência política, econômica, social, como um todo, para estabelecer essa quinta dimensionalidade no planeta Terra, conforme, né, estamos indo agora, e para chegar nesse ponto, muita coisa vai ter que ser mexida. Por isso que as coisas, né, estão caóticas, mas esse caos é necessário para que uma nova consciência, uma nova mentalidade penetre nesse planeta e faça bem para todo mundo, até mesmo para os demônios ou para as pessoas que estão assim com a mentalidade luxuriosa ou cobiçosa demais. Então todo mundo vai se dar bem. Mas agora é hora das pessoas que estão fazendo errado saírem, né, de suas posições erradas, porque vai ter um ajuste energético, queira o mundo ou não. Porque o planeta Terra, a Mãe Gaia, é um espírito e ela também ascensiona em energia. E se nós quisermos ficar vivendo aqui nesse planeta Terra, em comunhão agradável, né, com esse ser, esse semideus que é a Mãe Gaia, temos que renovar as nossas mentes assim, imediatamente. E daí Krishna está falando naquele verso, Mam Maná, né? Não, falando assim, Mam Eka, esqueci o verso, muita coisa na cabeça. Então ele tá pedindo para abandonarmos a religião e simplesmente pensarmos nele. Deus está falando, eu já estou dentro do coração de todos vocês, da humanidade. Então, por favor, pensem sempre em mim, né? Tenham-me como o único refúgio da sua existência, porque agora eu vou começar a agir mais forte na vida daqueles que realmente querem adotar a consciência completa da minha presença no coração, né? E se vocês simplesmente se renderem a mim e deixarem que eu cuide da vida de vocês, sem ficar com medo de futuro, de governo, de apocalipse, do que for que vai acontecer dentro dessas notícias falsas, né? Porque esse mundo se você fica pensando, fica só em televisão e internet, você vai entrar com um conteúdo de informações que estão sempre fazendo você ficar com o maior medo, né? Porque é muita mentira. As trevas mentem, né? Não fala que o diabo mente. Então, vai ter muita mentira e você começa a acreditar naquilo. E diz, né, que quando uma mentira é repetida assim, muitas vezes ela passa a ser verdade. Porque se todo mundo está falando, as autoridades, todo mundo, é porque isso deve ser verdade.
Mas devemos entender que existe uma autoridade suprema. E no Bhagavad Gita, né, essa autoridade é chamada Krishna, a suprema personalidade de Deus, a causa de todas as causas. Deus que criou esse universo. E o nosso planetinha é nada, né? Uma micropoeira dentro desse universo e 8 bilhões. Nossa, o planeta com 8 bilhões de pessoas, como é que vai ser? É 8 bilhões dentro de uma partícula de poeira, né? Imagina quantos planetas existem, quantos habitantes, quantos extraterrestres, intraterrestres, moradores de dimensões astrais, mentais, e aí tem muito, porque tudo é parte integrante de Deus, né? Tem muitas entidades vivas com corpos materiais densos de terceira, quarta, quinta, sexta, até, sei lá, 20, 48 dimensões, e aí toda essa história, né? Tanto o corpo material quanto o corpo sutilizado, agora mesmo, né, que estamos aqui nessa terceira dimensão, que você está olhando aí para a minha imagem, em volta de você aqui está cheio de entidade viva, né? Tem seres de luz que estão nos inspirando aqui a falar, e também tem os diabinhos, né, que ficam, não, que tem que fazer isso, que tem que atacar aquilo, aí você fica pensando o ruim dessa pessoa, ou o ruim daquela religião, ou daquela filosofia, então Krishna fala, abandona tudo isso. Sarva Dharma Parityajaya. Agora eu lembrei, Mamekam Sharanam Vraja, né? E simplesmente pensa em mim. Esse é o segredo, esse é o segredo. Krishna está falando. Não fica agora muito do lado externo, não fica com essa paranoia, essa esquizofrenia, né? Essa loucura, né, de ficar comprando remédio para dormir, remédio para se acalmar, e toda essa confusão louca assim. Então Krishna fala, para tudo isso. Simplesmente se rende a mim. E segue esse processo que eu trouxe para você há 500 anos atrás, né? Na conjunção de Dwapara Yuga com Kali Yuga, a era de bronze com a era de Kali, assim, Chaitanya Mahaprabhu veio, né, há 500 anos atrás, agora, né, na Kali Yuga, depois de ter passado 4.000, né, e 500 anos, e aí ele passou esse processo. O próprio Deus passando esse processo, canta meu nome. Né? O nome que é ensinado por Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Deus, ele fala Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E aí você pode cantar esse mantra assim, constantemente, sem regras, né? Sem regras rígidas, vamos dizer assim, e aí você vai sentir o efeito, porque quando você canta o nome de Deus, Deus está presente na sua vida. E Deus é a autoridade maior, né? Todo mundo que é chamado autoridade não é autoridade nada, está roubando o poder de Deus e não está reconhecendo que esse mundo material pertence a Deus. E que deveriam usar todas as coisas nesse mundo material para favorecer o progresso espiritual da humanidade. Então, quando você vê assim, 8 bilhões de pessoas no nada, e você está preocupado com o planeta Terra, com 8 bilhões de pessoas, mas essas pessoas já não querem saber nada de vida espiritual, ou então, quando elas entram em alguma religião, é tudo com intenção material. A pessoa só adora Deus quando ela está sofrendo, né? Só lembra de Deus quando tem que pagar minhas contas, meu parente morreu, eu perdi tudo, ou eu queria ter alguma coisa. Aí você começa a lembrar de Deus, mas isso não é amor a Deus, né? Um pouquinho de bom senso, gente, né? E se Deus ele é revelado no seu coração, e ele é revelado também nas escrituras, a forma dele, os passatempos dele, também foi nos dado esse santo nome, né? Assim como o Mestre Cristo, né, falou, Pai nosso que estais no céu é no coração, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Entende? O próprio Cristo aí, que, né, não tem bastante cristão, Alá também é um nome de Deus. Então Deus tem muitos nomes. Porém, esse Mahamantra foi, né, trazido pelo próprio Krishna na forma de Chaitanya Mahaprabhu, que ele falou, canta esse nome aqui. Esse nome é o Mahamantra, é o nome mais poderoso, né?
Se você canta ele, você não precisa cantar nenhum outro mantra. Mas se você é de outra religião, aí você canta o mantra do Deus, o nome que tem, mas também canta o Mahamantra Hare Krishna. Não é que é outra religião, não tem essa coisa de religião. Vamos separar as coisas, né? Uma coisa é um processo espiritual. Outra coisa é a religião, que tem uma instituição que um mestre determinado, né, fundou aí no planeta, né? Muitos não fundaram nenhuma instituição, simplesmente o pessoal que veio, né, para manter a imagem desse mestre, cria alguma coisa, alguma filosofia, alguma instituição em cima disso. Então Krishna fala, Mamekam Sharanam, Sharanam, né? Sharanam é o único refúgio, né? Eka Sharanam, o único refúgio deve ser essa divindade no seu coração, e aí tudo vai acontecer perfeitamente na vida de todos os cidadãos, né? É por isso que temos que levar esse conhecimento para a humanidade. E muitos, assim, todos os países já estão cantando o Mahamantra Hare Krishna, mas aquelas pessoas que ainda têm uma mentalidade muito de Shudra, que querem viver no modo da ignorância, que querem manter esse padrão de terceira dimensão, né? Que é muito ligado ao corpo físico, ao prazer material, ao medo, né? Tudo relacionado a esse corpo, que é algo que pode morrer no dia de amanhã. Então as pessoas, para viverem essa vida aqui com medo ou em busca de desfrute material, dependendo do karma da pessoa, ela renega esse amor divino. Entende? Então de que adianta ganhar o mundo se você vai perder a sua alma? Você tem que despertar, tem que acordar. Então você tem que se refugiar em que você vai se refugiar na sua existência. Você tem que entender primeiro o que você é, quem sou eu. Então o Rupa Goswami recebeu a resposta diretamente de Krishna Chaitanya, falando, você é um servo eterno, amoroso de Deus. E quem é Deus? No Bhagavad Gita, Deus se revela como Krishna. Tá? Então Deus já é revelado. Agora você já sabe quem é Deus e o que você é, um servo eterno de Deus. E aí, você sabendo quem é Deus e o que você é, em que você vai se refugiar? Usando, né, esse bom senso. Você vai se refugiar em Deus. Ekacharanam. O único refúgio o próprio Krishna está falando. Pensa sempre em mim, porque eu sou o único refúgio. Abandona tudo aquilo que não tem nada a ver com a espiritualidade, que é hipocrisia, né? Kali Yuga é hipocrisia. Então todo mundo usando o nome de Deus assim completamente em vão e fazendo afirmações manipuladas, interpretadas da sabedoria dos mestres para trazer as pessoas para o seu reduto, para ir alimentar financeiramente ou com carências, né? Essa sociedade que está totalmente deturpada. Por isso, né, vai ter reação, tá, nessa história, porque quando Krishna cria esse mundo material, as leis de Deus não estão sendo não foram regidas pelo divino para ter essa bagunça toda, não. Toda essa coisa caótica. E se você entender bem, né, a sua própria individualidade é uma entidade política. No sentido que você, o espírito, é o rei, é o presidente, é o governador, é o monarca, o que você quiser chamar, dessa estrutura de mente, né? A mente tem vários pensamentos, os pensamentos são, vamos dizer assim, os súditos, né? As emoções também, que tem um caráter mais feminino, né? De cuidar, de amar, né? E também o corpo físico, onde você vai fazer atividades para favorecer um aspecto saudável, né? De autoestima, esse seu reino que é o corpo material, que é constituído de mente, emoções e fisicalidade. E o espírito é o rei. Como você está governando a sua vida? Você tem que pensar nisso, né? Esse microgoverno. Então todo mundo tem que aprender a ser um político da alma. E sob a regência das leis de Deus, seguindo, né, os deveres da alma de amor pelo amor, e também seguindo esse processo espiritual de estar sempre purificando a sua existência, ele passa a ser um ser perfeito,
né? Isso que significa se tornar um Cristo, né? Cristo em vós, a esperança de glória. Você só pode glorificar a sua existência quando você se tornar um Cristo, ou seja, ungido por Deus dentro do seu coração nessa atividade política espiritual do seu reino eterno. Aí você passa a ser um exemplo dessa luz no mundo. E se todo mundo forem Cristos, né, se todo mundo tiverem essa postura rendida ao divino com plena sabedoria e amor, se todo mundo for assim, o mundo vai se tornar perfeito. Entende? Então, Kali Yuga, essa é a intenção dos devotos, né, das pessoas que têm esse conhecimento, é levar que cada pessoa em si pratique a vida espiritual para chegar a esse ponto de rendição plena a Deus sem problema, né? Dizem que são 4 eras, né? A era de ferro, a era de bronze, a era de prata e a era de ouro. Dizem que depois dessa Kali Yuga vai ter uma era de ouro. E nessa era de ouro as pessoas têm mais ou menos essa conotação. Cada pessoa está rendida a Deus, por isso que é a era de ouro. Todo mundo está bem, né? Sistema político, tudo é perfeito. Mas aí, com o tempo, as eras vão se degradando, né? Por motivos de espíritos que vêm aqui para essa circunstância de Kali Yuga, e essas pessoas vão perdendo os pilares de manutenção da alma, né? Então diz que tem 4 pilares e no final em Kali Yuga só tem um pilar, que seria a verdade, mas a verdade já está sendo destruída também por esse aspecto demoníaco das pessoas que estão regidos num sistema de ignorância, onde todo mundo está ficando completamente à parte da existência de Deus, todo mundo está renegando, né, os valores divinos. A maioria das pessoas já estão se tornando, né, muitas pessoas ateístas, pessoas que vivem revoltadas, são más, né? A gente vê tanta maldade nesse mundo, né? Se simplesmente uma pessoa se render a Deus em seu coração, assim, em um mês a pessoa se torna uma pessoa santa. O poder de Deus faz isso, né? Então Krishna está pedindo: se refugie em mim, abandona tudo aquilo que está fazendo você perder tempo nesse mundo, né? Nessa forma maravilhosa, humana que você tem. Então você não tem que se comportar como um animal assim, territorial, que quer possuir tudo, que quer disputar todas as fêmeas, né? Que quer assim, morder todo mundo. Então não é para ser assim. Tem que ser todo mundo, né? Cultivar o modo da bondade e atingir essa consciência de Satya Yuga, onde todo mundo se autogoverna com o seu espírito rendido a Deus, deixando ele agir na nossa vida de bom grado, né? E aí a graça de Deus acontece e você se ilumina, né? Como eles falam assim, o Espírito Santo age através de você. O Espírito Santo desce, né? A graça de Deus se manifesta e você se torna um agente divino nesse mundo, mostrando, né, os valores naturais de cada alma. Que não é preciso ficar lutando por esse mundo, mudando a ideologia política ou o sistema religioso, econômico, assim, nada disso. Você fala assim, simplesmente isso está no poder de cada pessoa em si. Se cada pessoa entende o que ela é, quem é Deus e o que ela deve fazer em relação a Deus, seguindo as leis de justiça divina, tudo vai ser acrescentado para a harmonia de uma sociedade onde os membros dessa sociedade estão vivendo rendidos ao Ser Supremo em seu coração, dentro da sua capacidade de consciência. E então todo mundo ascensiona em consciência e aí o mundo, né, é o que está mais ou menos começando a acontecer aqui no planeta Terra, que vai entrar num período de regeneração espiritual. Quem não tiver elevado essa consciência, né, vai ter que sair desse planeta. Já está acontecendo no momento, muitas pessoas já estão, né, abandonando o planeta, indo para mundos primitivos,
mundos de ignorância, porque elas só querem viver de uma forma demoníaca, né? De uma forma que vai contra os princípios de Deus. As pessoas não querem saber mais de se renderem ao divino, só querem saber de cobiçar, de possuir as coisas, de desfrutar o mundo, seja como for, independentemente de estar fazendo mal a seja quem for. Todo mundo aí ficando na miséria por causa de várias pessoas que não estão nem aí com a acessibilidade humana, né? Isso aí parece que se perdeu, né? Quando você vê uma pessoa morrer ali, você, né, morreu, acabou, morreu, que bom. Antes tarde, antes cedo do que tarde, porque a pessoa ia sofrer mais ainda. Entendeu? A morte se tornou algo banal, né? E Krishna no Bhagavata fala, se preocupa com a morte, tá? Cada dia você fica ligado, porque ela está aí atrás de você, pronta para te levar. E de repente o lugar que ela vai te levar não vai ser muito interessante, se você continuar com essa mentalidade aí tacanha, né? Obtusa, né? Mas tem muitas pessoas no planeta, graças a Deus, que são seres de luz, que estão vibrando, que estão mudando a frequência planetária, graças a Deus, em conjunção com irmãos, né, maiores de luz. E enquanto estivermos aqui nesse planeta, vamos fazer esse trabalho maravilhoso, né, de estar compartilhando a nossa energia de amor divino com o planeta, irradiando sempre, assim, fechando os olhos, meditando no planeta Terra, passando muita energia, né, sentindo que se depender de você, o mundo vai melhorar. Enquanto que outras pessoas só vivem em crise, em medo, em lamentação e querem se suicidar, querem fugir desse mundo. Então, cada pessoa está vivendo no ritmo. Você não tem que viver a sua vida em consonância com outros mundos. Você tem só que compreender quem eu sou, quem é Deus e em quem eu devo me refugiar nessa vida atual para atingir a meta última da vida, o propósito máximo da existência. E aí você, com certeza, né, onde está Krishna e Arjuna, onde está Deus e seu devoto dedicado, a vitória é certa. A partir do momento que você se rendeu a Deus, você já, né, sem intenção secundária, quando você se rende, então a vitória já é certa exatamente desse momento. Aí você já fala assim, pode vir o que vier, eu não estou nem aí. Agora eu entendi que eu tenho que simplesmente me purificar e ser uma luz nesse mundo. E quem, né, porventura quiser se aproximar de você e receber algum conhecimento, ou você também, né, se aproxime de pessoas que têm o conhecimento, se você não tem. E aí há essa troca de informações saudáveis, divinas, e é a informação que Deus, Krishna, veio trazer aqui no Bhagavad Gita, ou que o Mestre Cristo também veio trazer através dos seus ensinamentos. E a gente também pode ter contato com os seres superiores através de sonhos, através de meditações, através da nossa pineal, né, desenvolvida. E aí tudo vai acontecer, porque aquilo que você quer, aquilo que você pede de coração, que pede realmente assim com entusiasmo, eu não quero mais viver essa vida é louca, esse sonho é um pesadelo que eu estou, né? Apesar de tudo ser temporário, você tem que acordar aqui agora. Então, quando você manifesta realmente esse desejo sincero de se associar com os mestres, né, que estão aí nos planos invisíveis, ou com a suprema personalidade de Deus dentro do seu coração, ou com a determinada ressonância filosófica, que está tudo aí nos akashas, né, etéricos do planeta, então isso tudo vai ser revelado para você. É só você querer, por isso que bate na porta que a porta vai se abrir, né? Pede e receberás. Não tenha dúvida, aquilo que você deseja no seu coração, com fé, com sinceridade, que é a verdade real daquilo que você quer viver, essa coisa vai se manifestar no seu coração. Então Krishna fala, né? Pensa sempre em mim, né, como seu último refúgio, que aí eu vou libertar você de todas as reações pecaminosas, de tudo aquilo que está te atrapalhando receber essas informações superiores. E no final ele fala assim, né, não temas, né? Não temas, eu estou aqui no seu coração. Coloca um pouquinho mais de fé, vive mais em serviço devocional, para de se preocupar com pessoas que não têm nenhum interesse em se voltar para o lado divino, que não tem nenhum interesse
em governar, né, a vida das pessoas de uma forma justa, saudável, amorosa, espiritual. Essas pessoas aí vão ter que se ver com Krishna, com Deus, porque Deus está lá no coração de todo mundo, vendo, né, a maldade, né? Está vendo como as pessoas estão agindo de uma forma completamente fora do contexto da criação dele. Então Krishna criou esse mundo perfeito. Então vamos seguir aí as ordens da nossa bandeira, né? Ordem e progresso. Ordem e progresso, né? O Brasil vai realmente se tornar o país espiritual do futuro, acredito nisso. Mas para isso, várias almas que estão encarnando agora no Brasil vão fazer isso. São almas de altos níveis, né? Seres que estão vindo de outros planetas, de outras dimensões, para acelerar essa humanidade para a quinta dimensão, para a era de regeneração, e tudo está acontecendo agora. Só que as pessoas não percebem, né? Porque elas só estão interessadas em comer, dormir, fazer sexo, né? Tomar drogas, beber, e simplesmente sobreviver, destratando, né, com esse ego assim, eu quero sobreviver e os outros que se danem. Então Krishna vai bater forte, vai vir muita alteração climática, vai vir algumas doenças e muita gente já vai ser mandada embora desse planeta atualmente, né? Então aguardem, né? Vamos. Mas enquanto isso, fique refugiado em Deus e não temas nada, porque se você está realmente com Krishna, com Vishnu no seu coração, a sua vida se torna, né, maravilhosa, independentemente da dimensão ou do lugar ou do planeta que você está. Porque você entende, né, que isso tudo aqui é uma brincadeira, é um cenário sem graça, é um cenário que atualmente em Kali Yuga é um pesadelo para as pessoas que não estão com Deus, né? Para quem está com Deus, ele está meio vibrando fora dessa realidade pesada, né? Ele está recebendo na sua vida as graças de Deus, porque Krishna está cuidando pessoalmente dele. Então, Mam Meka Sharanam Vraja. Vamos nos render aos pés de Krishna, fazendo dele o nosso último refúgio. Ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, que, como eu falo, é um bate-papo, né? Acaba sempre sendo uma aula inspirada. A gente vai falando aqui o que o coração vai mandando. Isso que é o legal, né? Todo mundo pode fazer isso. Em vez de ficar pensando e raciocinando muito, deixa a inspiração divina atuar no seu coração, né? Fala com sinceridade. E aí Deus ele vai revelando para você, ele vai te usando para você fazer um mundo melhor, né? Você vai sair de bom coração com essa intenção de ajudar todo mundo, pelo menos de fornecer algum material que dê uma luz para elas. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, muita luz no coração de vocês. Agradeço, né, ao Senhor Krishna nesse momento por ter nos esperado, por ter nos associado aqui nesse vídeo da internet, né? Essa internet maravilhosa que deve ser usada para Deus, para alimentar consciências, e que essa bênção, esse amor de Krishna esteja manifesto agora mesmo no seu coração, te dando esse entusiasmo de você se render sinceramente, sem medo, a seus pés de lótus e seguir essa encarnação humana da melhor forma possível, entendendo que tudo está sob o controle de Deus, que todo o poder é de Deus, e que essas pessoas simplesmente estão, né, que são contra o divino, que não querem usar os bons termos, né, das leis divinas para governar o mundo, assim, que cada um esteja indo para a região que merece após a morte desse corpo físico, que pode acontecer a qualquer momento, ok? Então, todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias são a Sri Sri Gauranitai, todas as glórias são Mahamantra Hare Krishna, todas as glórias são a Srila Prabhupada, todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribol!